pessoal, tudo bem? Venho aqui conversar com vocês e falar um pouco sobre educação perinatal, tá? Não só educação perinatal, mas por que eu realmente quis entrar nessa questão de relacionamento? Eu gosto muito de falar sobre tudo que engloba a maternidade, mas a parte do relacionamento do casal realmente sempre me pegou. Por quê? Porque eu acho que os relacionamentos afetivos são relacionamentos extremamente difíceis de se viver, eu diria, né? É muito importante a gente não só sentir, ter sentimentos, mas entender de uma forma teórica e prática o que realmente engloba um relacionamento, o que realmente engloba um casamento, o que a gente precisa para ser feliz. A gente fala tanto sobre casamento, a gente fala tanto sobre a realidade do casal, mas existem algumas regras básicas que inclusive a gente aprende ali naquele momento do sim, que muitas vezes a gente nem leva adiante, a gente nem lembra delas. E são regras que sim, se você parar para pensar e se você parar para lembrar, na verdade, vão mudar o seu relacionamento, vão mudar o envolvimento dos parceiros. Eu gosto muito de falar isso. Eu sei, hoje em dia o casamento, as relações conjugais principalmente, elas estão muito banalizadas, né? A gente entende muito que, não deu certo, parte para a próxima. Eu não sou desse time. Eu não sou do time que não deu certo, parte para a próxima. Mesmo porque, se você for conversar com casais que se separaram, pessoas que tiveram outros casamentos, existem muitos casos de pessoas que se separaram, conheceram outras pessoas, partiram para próximos relacionamentos e tiveram problemas conjugais, às vezes os mesmos, às vezes problemas conjugais diferentes, mas sim, vai sempre existir problema. Se a gente não parar para estudar, se a gente não parar para entender realmente o que de fato é uma relação e o que ela demanda, muitas vezes a gente vai começar a pular de um relacionamento para o outro, sem saber exatamente o que está dando de errado. E o mais interessante é que quando isso acontece com a gente tende a culpar o outro. Sempre. A gente culpa o outro porque não deu certo. A gente culpa o outro porque, meu relacionamento não deu certo porque fulano fez isso. Meu relacionamento não deu certo porque fulano fez aquilo. Porque aconteceu isso. Mas e a gente? Porque a gente também não pode esquecer que todo mundo traz um seu lado negativo. Ninguém tem só qualidades. Todo mundo tem defeitos. O que a gente precisa aprender, então, de uma vez por todas, num relacionamento, principalmente relacionamentos duradouros com filhos, é que existem defeitos suportáveis. Só que não necessariamente o que você suporta vai ser o que eu suporto. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí é onde a gente entra num grande erro, de achar que a gente tem que tolerar muito mais do que a gente pode tolerar. E a gente também acredita que a gente não tolerar alguma questão significa que a gente não está de acordo com os padrões. É mentira. É muito importante a gente ter a mentalidade e o conhecimento, e aí que vem a questão de se autoconhecer, de saber exatamente o que você quer para si num relacionamento. Mas eu preciso saber? Sim, vocês precisam saber. Mas e a questão do amor? Gente, uma vez por todas, a gente precisa parar de romantizar o amor e entender que o amor é uma escolha. A gente escolhe amar. Mas eu não consigo amar fulano. Quando duas pessoas pensam em ter um relacionamento, elas precisam entender que todos os dias elas vão ter que escolher se amar. Pelo menos tentar se amar. E eu falo isso porque mais e mais a gente vê casais separados. E, acima de tudo, casais separados com filhos. Aonde que essas separações estão impactando realmente? Impactam os nossos filhos. E por mais que a gente queira acreditar que, não, imagina, eu fiz uma separação amigável. Por mais que a gente queira acreditar que aquilo não vai doer neles, aquilo pode sim acarretar questões futuras. O que não significa que você tem que ficar com alguém por obrigação. Mas o que significa é que nós temos que aprender a saber fazer decisões sábias. Nem sempre uma separação ela vai ser a solução dos seus problemas. Lembrem-se, talvez a pessoa A que você está hoje, ela não cumpra com o papel dela ao seu ver. Talvez essa pessoa seja menos do que você esperava. Mas será que
Vocês realmente precisam se separar? Será que não dá para ajustar alguns pontos? E é por isso que eu tô aqui. É claro que em algumas situações não tem como ajustar, mas, ao meu ver, a gente pelo menos tem que tentar. Pelo menos a gente tem que conseguir olhar para o outro e entender que o outro tem defeitos, mas que a gente também tem defeitos. E eu falo isso porque os números de separação hoje em dia são muito altos. A gente está começando a lidar com uma questão e vem essa questão do autoconhecimento, da onde as pessoas elas acham que elas conseguem viver sozinhas. E aí entra outra questão. É humanamente impossível viver sozinho. O ser humano, ele sempre, desde os primórdios, ele viveu em bandos. Então ninguém nesse mundo consegue viver sozinho. Ninguém nesse mundo consegue ser autossuficiente para simplesmente não viver em sociedade. E é legal ter uma pessoa para contar, é legal ter um parceiro, mas para isso a gente precisa entender aonde a gente está se metendo. A gente precisa entender o que de fato é o casamento, o que ele vai me trazer. E a gente também precisa entender que as relações, elas não só apenas nos trazem benefícios. Dentro de um relacionamento, ambos os parceiros, eles têm direitos e deveres. É inútil achar que você simplesmente tem direitos e que o outro tem o dever de te servir, o dever de estar ali. Não, você também tem o dever. A gente fala muito no nosso curso. A gente não casa para se fazer feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. O casamento requer disponibilidade. O casamento requer que você esteja aberto para aquele relacionamento, que você esteja aberto para conseguir entender o outro, para conseguir agradar o outro. Ah, mas e eu? Como é que eu vou ficar nessa história? Gente, vejam, se é um relacionamento saudável, da mesma forma que você vai servir o outro vai te servir. E quando eu falo sobre servir, não é gente fazer a comida do outro, não, lavar a roupa do outro, não é nada disso. Eu falo servir sentimentalmente falando. A gente precisa entender os nossos deveres como casais. Eu vejo muitos casos que nas relações que um dos parceiros exige muito e dá pouco. E aí a gente entra numa questão de desnivelamento sentimental, onde o outro acaba se sentindo menosprezado. E aí entram questões que, por mais que a gente fale que é do outro, acaba sendo da nossa responsabilidade. A relação entre duas pessoas, ela traz essa responsabilidade de fazer com que o outro se sinta bem, fazer com que o outro se sinta amado. Ah, mas e o amor próprio? O amor próprio nada tem a ver com essa relação. A gente realmente tem que ter amor próprio, mas o amor próprio, aí você tem o seu amor próprio e você recebe o amor do outro. A gente precisa entender que a gente vive num mundo que a gente clama por amor. É normal, qualquer pessoa passa por isso. Não pensem que uma separação vai trazer a solução dos problemas de vocês. A separação muitas vezes traz muitos problemas também, principalmente se esse casal tinha filhos. Você imagina, se já é difícil lidar com uma pessoa dentro da sua casa que compartilha sentimentalmente com tudo que você vive, vocês imaginam lidar com uma pessoa que está fora da sua casa e que não compartilha com todos esses sentimentos. Só tem a obrigação da paternidade ou maternidade com você. Fica muito mais complexo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam. Eu quero trazer bastante coisa legal aqui pra vocês, tá bom? Beijo!